Estamos aqui no EnfCast, o podcast da Nobre Educação, mais uma vez, começando com um assunto aí bastante interessante para o mês de dezembro, né? Iniciamos aí o mês de dezembro, o mês da conscientização internacional do combate ao HIV, e trouxemos um convidado muito interessante aí, muito legal para a gente conversar. Estou aqui com o Victor Bebiano. Mas eu acho que eu vou te chamar de Vibe, né, Victor? Vamos de Vibe, meu apelido. Isso. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal, Victor. Vibe. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Hoje é uma data muito especial, né? Um mês muito importante e é muito bom ter espaços para falar sobre isso. Bom, sou Vibe, tenho 26 anos, ativista de HIV e AIDS, aqui no Brasil, por enquanto no Brasil. Estudo produção audiovisual, sou diretor de arte e é isso. Então você é produtor de audiovisual. Produtor de audiovisual. E qual a tua relação com o assunto de hoje, Vibe? Total. Bom, primeiramente, eu sou uma pessoa que vive com HIV, né? Eu acho que esse foi o pontapé inicial, né? O que me motivou a começar a falar sobre isso, né? A entrar pro ativismo. E eu tenho também um podcast, um videocast, que é o Tô Safe, que é uma página de promoção de saúde sexual. Legal. Então, a gente aborda vários temas para além do HIV e AIDS, mas ISTs, enfim, tudo relacionado ao universo da saúde sexual. Como chama? Tô Safe. Tô Safe. Isso. Legal, a gente vai deixar aí no link aí do nosso Enf de hoje, né? Pessoal, entrar lá, vamos dar um apoio, vamos assistir, que bem legal. Deve ser bem legal. Então, conta pra gente aí, o Vibe, quando foi que você descobriu que era soro positivo? Bom, foi em 2015, tinha 18 para 19 anos, ainda estava no ensino médio. E eu fui fazer um teste, um amigo meu me chamou para fazer um teste, assim, naquela época, enfim, muito novo, né? Qualquer coisa é rolê. Então ele falou, vamos fazer um teste. Vamos fazer rolê. Não tem nada pra fazer, vamos fazer um teste de HIV. Eu falei, vamos, né? Não estamos fazendo nada de graça, né? E aí fomos fazer esse teste e aí deu positivo. E nesse dia, enfim, eu não tinha informação nenhuma sobre o assunto. O que eu sabia é o que a maioria das pessoas sabem, assim, tipo, são informações bem passadas. Tipo, pra mim eu ia morrer. Sei. Na minha cabeça era isso. Então, cara, porque assim, pra mim, a minha formação toda foi na área da emergência, né? Eu sou enfermeiro, me formei em 92, final de 92, e sempre fui para a área da emergência. Uhum. Então, o meu contato com pessoas soropositivas é muito restrito, pode-se dizer, porque não são todos os pacientes que a gente até fica sabendo que é soropositivo ou não. Eu tenho algumas dúvidas ainda sobre como lidar com isso, porque o meu contato com pacientes que estavam sofrendo por conta do HIV foi na época da faculdade. E, cara, era uma coisa muito esquisita na época, porque a gente não sabia nada. A gente sabe que o HIV surgiu aí na década de 70, 80. Foi mais ou menos no meio da década de 80 que começou a ter os primeiros casos aqui no Brasil. E eu entrei dentro de um hospital em 91. Os pacientes que eram considerados soropositivos, eles eram isolados de todo mundo. Isso não acontece hoje, né? Não. Realmente, nos anos 80 ficou muito marcado, assim, né? Foi muito difícil. Um vírus novo, ninguém conhecia, as pessoas morriam, né? Sem saber do quê. Sem saber do quê, e
E era algo rápido, né? Eu sei que minha mãe ela falava, na minha época, quem pegava em 2 meses morria. Não é que o HIV vai te matar em 2 meses, até porque o HIV não é ele que mata. Mas é porque não tinha testagem. Sim, Então, quando a pessoa descobria, é quando ela já estava em estado de AIDS. sim. Mas ela já estava com HIV, a gente pode contrair o HIV e viver com 10 anos com HIV sem manifestar nada. Então, isso que ia acontecendo, né? As pessoas já chegavam no hospital em estado de AIDS e, enfim, acabavam morrendo porque não tinha tratamento, né? O meu contato foi muito breve. A gente até chamava o setor de moléstia infecciosa, que era MI. Todo paciente com alguma infecção, alguma moléstia que pudesse ser transmitida, ficava isolado. Eu lembro nos quartos dos pacientes que tinham HIV, que já estavam com estado avançado de tuberculose, alguma outra doença por conta disso, ficava completamente isolado. Eu sei, isso tudo mudou, né? Depois nunca mais trabalhei diretamente com esses pacientes, né? E eu sei que mudou muito a respeito. Eu tenho dúvidas ainda, por exemplo, quais são os termos hoje que a gente fala. Legal. Porque aidético não se fala. Idético não se Na fala. minha época, em 80, no final de 80, 90, o paciente é aidético. Chegava a colocar no prontuário. Né? Queria que você me falasse disso. Como que como que a gente pode lidar, como que a gente trata essas pessoas? Muito legal. Bom, realmente muita coisa mudou com relação a termos. Que, por exemplo, muita gente não sabe é soropositivo. A gente não usa mais hoje em dia soropositivo. Então, não é legal usar soropositivo. Não é legal usar soropositivo. Por quê? Quando a gente fala que uma pessoa é soropositiva, a gente está falando que ela tem uma sorologia positiva. Sim. Para quê? Quando você faz um teste de COVID, você testa, sua sorologia testa positivo para COVID, então você é soropositivo. Sim, sim. Sífilis deu positivo, você é soropositivo. Sim. Então qualquer sorologia que der positivo para você é soropositivo. E então isso já seria um motivo para não usar soropositivo, mas também porque quando você chama uma pessoa de soropositiva, você está dizendo que ela é o soro, ela é a sorologia dela, né? Eu não sou um soro. Soro tá lá no laboratório. Você é o vibe. Eu sou o vibe, eu sou uma pessoa que vive com HIV. Uhum. Assim como teve essa mudança em relação às pessoas com deficiência. Antes a gente falava, essa pessoa é deficiente, você é deficiente. Não, eu sou uma pessoa com deficiência. Sim. Entendeu? Porque é isso, eu não sou o vírus, né? Eu sou uma pessoa que vive com Você ele. é o vibe que vive com uma dor crônica na coluna. Exatamente. Né? Eu não Você sou é o vibe que tem um problema de coluna, é a mesma coisa. Exatamente. Né? Muita coisa mudou. Eu Sim. fico muito curioso com relação a isso. Eu sinto ainda que a gente encontra, com relação a termos, da própria parte da saúde, própria parte da enfermagem. E né? sempre atualiza, né? Por exemplo, também não é correto dizer que uma pessoa, às vezes, a pessoa tenta falar e fala, você convive com HIV. Eu não convivo com HIV. Convivo com os meus familiares, com os meus amigos. Eu vivo com HIV. Porque se eu convivesse, eu podia deixar de conviver. Né? Exatamente. Se você fizer essa comparação, é exatamente isso. Eu convivia com meus amigos, agora eu não convivo mais porque eu mudei de país. Assim como portador. Também não se usa portador, porque portador eu porto meu celular, né? Porto aqui minhas joias que eu tiro pra dormir. E já não sou mais portador delas. O HIV delas. eu não consigo deixar de portar ele, né? Tirar. Eu vivo com ele e ele só vai sair de mim ou quando vir a cura ou quando eu morrer, né? Enfim, quando eu estiver velhinho, e aí é isso. É pra minha vida toda, né? Claro. Você falou em 2000, né? Que você... Isso, 2015. Descobriu. 2015 não tem tantos anos assim. Mas como foi o teu tratamento no início? O tratamento, você diz com relação à medicação? Isso, medicação. Tá. Quando eu tive o diagnóstico, ainda estava na fase do efavirenz. Então, eu tomava efavirenz, lamivudina e tenofovir.
Eram essas 3 drogas, elas vinham em um comprimido só. Então você está dizendo que estava na fase, porque já não é mais. Já não é, já é. Ou já não se usa mais esse tipo de medicação? Não, já modernizou, a gente já tem Porra, medicamentos então melhores. se a gente for olhar 2015 para 2023, pouquíssimo tempo aí nós já tivemos várias mudanças, Já então. tivemos, sim. Existem vários tipos de medicamentos para HIV. Eu não sei exatamente agora a quantidade, mas cada organismo é um organismo. Então, uma medicação que é boa para mim pode não ser boa para você. Então, Então vai adaptando de dá para acordo com... adaptar. Tem pessoas que usam um esquema completamente diferente do meu. Às vezes por uma questão de alergia, às vezes por uma questão de mental, que um medicamento pode pegar e causar alguma coisa. Enfim, N motivos que tem. E também tem uma questão de queimar tratamento. Eu tô fazendo meu tratamento, mas aí eu fico parando ele. por conta, O a organismo própria cria pessoa resistência. acaba parando por conta própria, Por porque conta- achando que tá legal. Ou, enfim, N motivos que faz com que uma pessoa interrompa o tratamento. Mas eu vou interrompendo, e aí o meu corpo cria resistência àquela droga, eu preciso trocar. Existem Entendi. pessoas que queimaram todos os tratamentos que existiam. E hoje tomam, tipo, um novo tratamento que só, tipo, 4 pessoas no mundo tomam. Entendi. Mas é isso, o legal é que existem todos esses. Na época eu tomava o Efavirenz, Tenofovir e Lamivudina, vinha em um comprimido, uma vez ao dia. Isso já era uma novidade, já era uma coisa boa, né? A gente tomar um comprimido só uma vez ao dia, Porra. o que no começo era uma né, eu realidade. lembro que os pacientes que eu cuidava, cheguei a cuidar, assim, foi muito pouco, mas foi questões de semanas, coisa de estágio, né? E não tinha nada ainda definido qual o tipo de tratamento ideal, né? E quando chegaram para você e falaram, olha, deu soro positivo, como foi essa fala? Quem te contou? Lá no serviço de saúde, quem me atendeu foi um assistente social. Não foi enfermeiros, lá tinha uma pessoa para dar os diagnósticos. E foi uma pessoa muito boa. Eu tive, digo assim, sorte, né, de ter recebido por essa pessoa. Ele me chamou, né, pegou o envelope, falou, olha, deu reagente, né, porque é isso que se fala, né, o seu teste deu reagente para HIV. Geralmente, reagente ainda é uma palavra muito técnica, né? Eu fico imaginando assim para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, pô, o que é reagente? Né? Mas é isso, deu positivo para HIV. E a única coisa que eu perguntei assim, eu parei assim, eu só perguntei, eu vou morrer? Porque era a única dúvida que eu tinha, eu acho. Aí ele falou, não, você não vai morrer. Hoje existe tratamento, se você seguir o tratamento direitinho, você vai viver sua vida inteira, sua expectativa de vida não vai ser reduzida por conta do HIV, e tá tudo certo. E aí eu falei, tá bom, então se eu não vou morrer, se tem o tratamento, é isso. E ali ele já me encaminhou, né, já me deu todos os contatos, tudo que eu precisava, os próximos passos, né, que eu tinha que seguir. Esse atendimento foi onde? Foi em uma UBS próximo do Anhangabaú. SUS. SUS. O SUS dá todo o apoio, Dá todo o todo tratamento, apoio, né? sim, Isso, tudo. isso a gente sabe. Você sentiu que ele estava preparado? Sim. Tá. Agora, você conhece outras pessoas, você é ativista, você participa disso. Tem algum exemplo que você gostaria de falar sobre uma pessoa que não soube como comunicar? Nossa, vários. É muito mais comum pessoas não saberem como comunicar do que saberem. Como seria assim. uma má comunicação? Bom, acho que primeiramente, a última coisa que a gente precisa quando a gente recebe um diagnóstico é ser julgado, né? Sim. Porque já não basta o nosso próprio julgamento, que a gente acaba se julgando quando a gente recebe o diagnóstico, né? Ai, por quê? Ai, Por que comigo? isso. E aí, um profissional chegar e ainda, tipo... você procurou. Porque você poderia ter usado preservativo, né? E, enfim... coisas assim, sabe? Ou chegar de uma forma
agressiva também, né? Quase que... Porque tem pessoas que lidam, assim, eu já passei por alguns sistemas de saúde, e eu tô falando de SAI, que são serviços especializados. Uhum. E não são todas as pessoas que estão dentro do serviço que estão preparadas para lidar com essas pessoas. O que eu acho um grande erro, porque se é um serviço especializado, Ele tem que ter da pessoas especializadas, recepção né? à pessoa da limpeza, todas têm que ser capacitadas para saber lidar com essas pessoas. Não cometer uma gafe. E já teve vezes de eu sentir que a pessoa tratava a gente tão mal, como se assim, vocês foram atrás, então é isso, vocês vão ter que lidar com isso. Então, uma dica que você daria para a equipe de enfermagem, para a equipe da saúde é, em primeiro lugar, não julgar. Não julgar. Não lidar com julgamentos. De forma alguma. Ninguém transa querendo contrair HIV. Independente de, mas você não usou preservativo. Muitas pessoas não usam preservativo. Isso não é uma realidade, sabe? Uhum. Às vezes a própria pessoa que fala isso, nem ela usa. Principalmente, né, se a gente for falar de pessoas heterossexuais, cisgêneros, que muitas vezes se preocupam só com a gravidez. Exato. Então, assim, eu tomo a pílula de anticoncepcional, tá tudo certo, né? Tanto que, né, se a gente for pegar em número de casos, né, a gente vê o quanto que homens héteros hoje têm muito mais um índice muito maior. Muito maior, porque são pessoas que não acham que aquilo vai acontecer, né? Então, eu acho que para um profissional de saúde hoje que vai passar um diagnóstico ou atender, fazer uma coleta de sangue, que vai atender numa recepção, eu acho que é muito importante esse cuidado, essa empatia, sabe? Entender que você está falando com uma pessoa e não com um vírus. Sim. E como ela contraiu, isso não importa. Exato. Isso não importa. Eu sinto que ainda tem muito ainda, não preconceito, mas às vezes até por ignorância de não saber, não considerando a pessoa ignorante de maneira nenhuma, mas por ela não ter esse conhecimento de saber como lidar, Sim. né? De como tratar, como falar, essa coisa, por exemplo, muito da enfermagem ainda. Pô, você viu o paciente lá do leito 2, o seu fulano? Sacanagem, meu. Ele tem HIV, ele é soro positivo e não falou pra gente. E nós estamos cuidando dele já fazem 2 dias. Descobrimos porque a esposa contou. Meu... E não precisa falar. Não precisa. Pra mim, eu sempre considerei isso. Pra mim, todos os pacientes que eu atendi, todos tinham risco de me contaminar de alguma coisa. Exatamente. Independente se era HIV, hepatite, qualquer outra coisa. Sim. Então eu sempre me cuidei. Luvas, óculos, máscara e etc. Né? É uma coisa que vocês aprendem, né? Tem todo um protocolo. Se por acaso vocês são furados com uma agulha aleatória, tem um protocolo para se seguir dentro de um hospital, de qualquer coisa. Isso também vale assim para tatuadores, dentistas, todas essas pessoas, elas têm a prevenção, ela é individual. Individual, independente da pessoa falar, olha, eu tenho hepatite C ou não, né? Até porque a gente tem o direito ao sigilo, né? Por Sim. lei, a gente não precisa falar, porque não tem necessidade nenhuma, né? Claro. E muitas pessoas têm essa dúvida, eu vou passar no médico, e geralmente pergunta, né? Eu vou passar na triagem, você toma algum remédio controlado? E eu falo que não. Você tem algum problema de saúde que faz tratamento? Não. Porque eu não preciso falar do HIV. Sim. Aí alguém poderia pensar, mas você pode tomar uma medicação que tem interação... Eu sei as medicações que têm interação com a minha medicação. Você é um cara que se procura saber tudo aquilo que você toma, né? Sim, com certeza. Então é muito tranquilo. Mas muita gente tem essa dúvida, tem medo de não falar e acontecer alguma coisa. Eu acho que a enfermagem tinha que entender que não é necessário o paciente falar que ele tem uma hepatite C ou não, porque nessa situação, é claro, às vezes ele, meu antecedente é esse.
né? Mas eu tenho que me cuidar com todos os pacientes, todos os independente de pacientes. quem É seja. porque tem muitas pessoas que não são diagnosticadas. Exato, ela tem algum problema que É. possa transmitir e ela não é diagnosticada. Exatamente. Né? Você hoje é ativista. O que é um ativista? Eu não sei exatamente o que é um ativista. Bom, acho que eu vou contar um pouquinho como eu entrei no ativismo. Acho que vai ficar mais fácil, assim, de explicar. Quando eu tive meu diagnóstico em 2015, contei para os meus pais e tudo, e o que minha mãe falou foi: nunca conta isso pra ninguém. O preconceito aí fora é muito grande, as pessoas não têm informação, você vai fazer seu tratamento, ninguém precisa saber, tá tudo certo. De fato, sim, não precisaria contar pra ninguém, faria meu tratamento, viveria minha vida aí numa boa. Mas depois de 4 anos do diagnóstico, eu conheci uma ONG, foi o GIV, que é o Grupo de Incentivo à Vida, que é uma ONG que acolhe pessoas vivendo com HIV, presta assistência jurídica, tem assistência social, psicológica. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, fica aqui na Vila Mariana. E dá atendimento só à região ou Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo, legal. Quem quiser vir participar, tem reuniões online também que falam com outras pessoas. E aí, quando eu cheguei nessa ONG, eu fui para uma reunião de jovens que viviam com HIV. E a dinâmica da reunião era chegar, sentar, a gente tinha uma roda assim numa mesa, cada um ia contando a sua história, como contrai HIV, quando foi o diagnóstico, tudo. E era no primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado do mês tinha essa reunião, sempre vinham jovens novos. E aquilo foi muito importante para mim, tipo, ver pessoas que viviam e vivendo. Enquanto eu vivia com HIV há 4 anos, tinham jovens que foram por transmissão vertical, que contraíram, né, no parto. No parto. Então, tinha jovens de transfusão de sangue. Uhum. Então, assim, pessoas que viviam há muito mais tempo que eu. Assim como tinham pessoas já mais velhas, idosas, que também contraíram lá nos anos 90 e que estavam lá, vivas. Isso pra você acho que foi incrível, porque né? eu realmente vi a expectativa de vida, sabe? Eu vi a possibilidade. Eu vi que eu não precisava parar minha vida. Uhum. Isso realmente não ia me limitar, porque tinham pessoas ali, né? E eu vi a importância de falar da história, de ouvir as histórias. Que o que fazia a gente se curar de uma certa forma, né? Mas se entender, se aceitar, era ter essa referência de conhecer outras pessoas. E quando eu tive meu diagnóstico, não conhecia ninguém. E os 4 anos que eu fiquei sem falar de HIV pra ninguém, eu não vi nada na TV, eu não vi nada na internet, eu não vi nada em lugar nenhum. Uhum. Sabe? Nenhuma referência que eu pudesse olhar e falar, caraca. E eu falei, acho que a gente precisa dessas referências. Pô, assim, só te cortando um pouquinho, eu já comecei, o pessoal da enfermagem, em um momento como esse de comunicação para o paciente, pode já usar isso como uma forma de acalmar. Fala, olha, existem grupos, tal. Isso seria incrível se naquele dia já tivessem me apresentado o GIV. Olha, aqui tem um grupo de jovens, é o GIV, tal, essa ONG, vai lá. Legal. Aquilo já teria mudado muita coisa. Eu não sei o que poderia ter acontecido, mas hoje vendo jovens que são recém-diagnosticados, que já vão direto pro GIV, isso muda tudo. Show. E aí o que eu ia falar é que eu queria ser essa pessoa, eu não queria que mais pessoas passassem pelo que eu passei. Então eu falei, já que eu não tive uma referência quando eu tive meu diagnóstico, eu quero ser a referência para outros jovens. Que legal. E aí eu abri minha sorologia publicamente nas redes sociais e comecei a falar disso e colocar a minha cara. Eu queria, isso, que as pessoas vissem. A partir do momento que eu postei isso, eu comecei a receber várias mensagens de jovens que já me seguiam e que viviam com HIV e nunca tinham falado para ninguém. E a partir dali foram criando força e, para seguir, para aprender e até para abrir a sorologia e ajudar outras pessoas. Tiveram pessoas que tiveram dó de você? Tipo, ai, que dó. Sim, isso é horrível. É horrível. É horrível porque a gente não tá com uma sentença de morte. Sim. Né? É um vírus que tem tratamento e com o tratamento eu vou viver minha vida inteira. Então, eu vou ter dó do quê?
Tratamento é gratuito no Brasil, sabe? E eu lembro muito de uma cena de uma prima minha que chegou em mim e falou... Ela chegou super assim, com aquela cara triste. O que você precisar, eu tô aqui. Se, né, tiver que precisar coisa de hospital e tudo, eu tô aqui pra te acolher e tudo mais. E aí eu olhei assim e falei, meu Deus. Por quê? Aí eu falei, tudo bem, você também. O que O que você você precisar, eu tô aqui. Mas eu não precisei de nada. Até hoje eu fiz tudo sozinho. Vou lá, pego minha medicação, faço meus exames. No máximo uma carona. Né? Pô, tu quer me dar uma carona? Eu vou aceitar. Quer me pagar uma cerveja depois? Seria muito legal. Ai, E hoje você participa dessa ONG? Participo. E qual que é a sua função lá? Eu sou voluntário, então já cheguei a trabalhar dentro da ONG, mas agora eu participo de projetos. Então, vamos fazer um workshop de prevenção para jovens. Vamos trazer jovens de todo o Brasil, ficar um final de semana em um hotel, Legal. falando sobre prevenção. Beleza, eu vou lá. Vamos fazer palestra, participo. Oficinas, fazer livros, enfim. A gente vai criando vários projetos, né? Essa é a ideia dentro da ONG. Legal. De experiências com a área da saúde, né? Você tem experiências boas, ruins? Como que é e de colegas também, e de pessoas da ONG? O que você poderia relacionar aí? Eu tenho experiências boas e ruins, assim. Quando eu tive meu diagnóstico, eu tinha convênio na época, então eu procurei um infectologista do convênio. Não fui pro serviço público. A princípio, me atendeu super bem, comecei o tratamento, tranquilo. Só que a medicação Efavirenz, ela estava me fazendo muito mal. Ela era uma medicação, ela ainda existe, né? Ainda tem pessoas Sim. que usam, mas que ela causa muito efeito colateral, principalmente na parte mental, da ideação suicida, depressão, aumenta a ansiedade, enfim, N coisas que ela pode causar. E alucinação. Caramba! Ela era bem pesada, assim. E aí chegou uma nova medicação, que é o dolutegravir, que veio justamente, né, ali para Tentar substituir. substituir. A ideia do dolutegravir era ser uma medicação com menos efeitos colaterais, mais fácil. Só que ele nunca me falou. E eu chegava nas consultas, né, é de 6 em 6 meses que a gente passa, e eu falava, olha, eu tô passando isso, tô passando aquilo, tá. Mas, como eu tava indetectável, o tratamento tava funcionando. Tava tranquilo. Então, vai seguindo esse time que tá ganhando não se mexe. time que tá ganhando não se mexe. E aí, só 4 anos depois, quando eu entrei na ONG, que eu já tava biruta da cabeça, numa roda de conversa, eu falei, gente, é muito difícil pra mim tomar o Efavirenz e tudo mais. E aí todo mundo olhou pra minha cara, Efavirenz? Como assim você toma Efavirenz? Eu Ninguém falei, vai gente, mas o quê? Existe outra coisa? E todo mundo já tava no dolutegravir. Falei, eu não tô acreditando. Quanto tempo que tem o dolutegravir? 2 anos. Falei, entendi. Na mesma semana, mudei de infectologista. Já cheguei na infectologista falando eu quero tomar o dolutegravir, eu quero esse negócio aí novo. Ela, tá bom. Trocou, né? Porque já era um protocolo novo. Quem tinha diagnóstico já recebia esse novo. Entendi. E, de fato, a minha cabeça Mudou mudou tudo. da água pro vinho. Mas uma dica aí para a equipe de enfermagem, né? Às vezes a pessoa tá ali irritada, nervosa, não é nem por conta dela, é por conta da medicação que tá fazendo, com certeza, fazendo isso, né? Com certeza. Eu tomava antes de dormir, o efeito só ia passar umas 10 da manhã. Eu ia trabalhar de manhã, eu ainda estava totalmente alucinado, vendo as coisas assim. A importância de ter uma convivência com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Sim. Você descobriu algo ali participando da ONG. Total. E existem várias ONGs, uma ONG, duas... Várias ONGs. ONGs só de mulheres, ONGs que atendem jovens, que atendem grupos LGBTs, que atendem idosos. A gente tem pra tudo, assim.
Onde você tá é só para jovens. Não, ela Ampliou. é para tudo também. Legal. Então, hoje, um paciente que vai receber uma notícia de que o soro dele tá positivos, ele já sai com alguma previsão de indicação de ONG, alguma coisa ou não? Ou ainda não? Ainda falta muita coisa. Eu acredito que tenham profissionais que já indicam. Eu tenho amigos que trabalham voluntariamente dando diagnósticos e que já indicam para as ONGs e tudo. Mas não são todas as pessoas. Eu acho que é uma coisa para o profissional que está querendo melhorar, assim, nesse sentido, porque eu entendo que até para quem vai dar o diagnóstico é uma coisa, não é uma coisa fácil Meu, eu também. não saberia. Tipo, Eu não tenho nem a mínima noção de como sabe, fazer eu isso. descobri que a minha mãe dava diagnóstico. Ela trabalhava em um laboratório antes, ainda de eu nascer, e ela dava esses Uhum. diagnósticos. Então, assim, para quem vai fazer isso, tem ali, pesquisa uma listinha, ONGs, já para mandar, a pessoa, você já vai ter que dar para ela ali, aonde ela vai para fazer o tratamento, aonde Sim. ela vai para fazer o exame, para marcar com o infectologista. Já dá uma assistência ali, uma ONG, um apoio É porque psicológico. hoje você tem como descobrir que a pessoa é soropositiva, ou ela tem hepatite C, ou ela tem alguma outra doença, em vários lugares, né? Não sei exatamente o número disso, mas talvez nas UBSs seja o maior número de pessoas. Mas, por exemplo, uma pessoa que internou para fazer uma cirurgia Uhum. e chegou o resultado Teve que ali fazer e ele não isso. sabia disso. Uhum. Né? Então a equipe que está acostumada a lidar com pacientes cirúrgicos não está acostumada a dar esse tipo de notícia. Sim. Né? Mesmo o psicólogo de um grande hospital, às vezes não é a rotina dele. Uhum. Né? Então são pontos que acho que falta muito ainda para crescer. Então, Sim. pensando desse sentido agora, né? É, Nesse momento, conhecendo que existem ONGs e pessoas que lidam com isso muito bem. eu converso, assim, eu tenho amigos que são enfermeiros, psicólogos, infectologistas, e eu sempre tive essa dúvida, eu perguntava para eles, como que é na faculdade, no curso técnico, enfim, o que quer que vocês façam? Quando chega na parte do HIV, o que vocês aprendem? Ah, o básico, o científico, é isso e aquilo. Então talvez a estrutura já tenha que mudar dali, Sim, entendeu? Lógico, tem que ensinar toda a parte científica e tudo do vírus, mas também já ensinar o acolhimento, ensinar os termos, ensinar sobre sorofobia, tudo, né, relacionado, para que essa pessoa saia preparada. Porque se ela saber só qual que é como funciona o vírus, e aí? exatamente. Não, a minha formação, então, que na época a gente tinha muito pouco, a gente lidava ainda com o paciente aidético, pra você ter uma ideia. A gente não falava, o termo era esse, Uhum, né? E como você mesmo falou, termos mudaram, né? sim, Não é assim que a gente lida hoje. E não só isso, mas também notícias ruins. Como um profissional vai passar uma notícia ruim, uma notícia de que o parente dele acabou de falecer, sim. né? Ou ele tem um câncer, ou em fase terminal, o que quer que seja. Tudo tem um Então, preparo, tudo tem um né? preparo. E tem muitas pessoas que realmente não têm o preparo, Sim. o mínimo, né? O mínimo de preparo. Então, você hoje, então, você participa da ONG, faz reuniões, conversa com pessoas. Fala um pouquinho do podcast também, como que funciona isso? Sim, ToSafe surgiu esse ano. Começou como TCC da minha faculdade, né? Quando eu entrei, eu já sabia que eu queria fazer um projeto relacionado ao HIV. E aí surgiu a ideia de ter esse projeto transmediático que seria o ToSafe. Então a gente cria conteúdos para Instagram, TikTok, tem o videocast no YouTube e o podcast no Spotify. E como eu faço produção audiovisual, né? O que se espera geralmente, a galera faz um curta, um filme, uma série, um Uhum. documentário. Mas se tratando desse tema, se eu fizesse um produto como esse, ele iria para festivais de cinema, talvez algum streaming.
mas ficaria restrito a quem tem acesso ao stream ou a quem tem acesso a festivais de cinema, quem é que tem acesso a festivais? Nem eu sou chamado para festival de cinema, olha que eu trabalho com isso. E acho que é uma coisa estática, né? Fez, aconteceu, tá ali. Sim. E aí eu falei, né, junto com o meu grupo, né, a gente, Coletivo Baco, a gente falou, redes sociais, se a gente quer chegar nas pessoas, a gente está trabalhando com informação e a gente quer chegar no máximo de pessoas possíveis de todas as tribos, vamos para as redes sociais. É o TikTok? Hoje é a rede mais acessada no Brasil. Então, vamos para o TikTok. Vamos entender o formato. É um vídeo rápido, é um vídeo assim. E passar a informação dessa forma para as pessoas consumir e aprender. Porque a informação, tipo, pode mudar uma vida, assim. É muito doido. E aí começou, nesse podcast eu trago outras pessoas que vivem com HIV, ativistas, e eles contam as histórias deles, a gente debate sobre tudo. E, enfim, agora nas redes sociais também, bastante conteúdo para compartilhar, desde vídeo a posts informativos. E o humor? Existe humor envolvido em algum momento ou não? Existe. Uma coisa, um dos outros motivadores, assim, para nascer o Tô Safe, que já é um nome diferente, né? Tô safe, é uma gíria, né? Tô protegido. Quando eu via coisas relacionadas à saúde, à prevenção, pelo Ministério da Saúde, né, no Instagram do Ministério da Saúde, ou de outros serviços de saúde, fazendo alguma postagem, comercial, filme, ainda não era, sabe? Uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria que não tinha uma sensibilidade, assim, não me atravessava, não me atingia. E eu queria trazer coisas numa linguagem mais descontraída, uma linguagem didática, que as pessoas entendessem, que não tivessem termos técnicos, sabe? Para que qualquer pessoa entendesse. Como que eu vou explicar sobre sífilis e fazer qualquer pessoa entender? Então, teve uma pesquisa em cima disso, né? E aí foram surgindo os vídeos, os posts dessa forma, né? Se baseando, claro, totalmente na ciência, né? Fazendo as pesquisas tudo certinho, né? Do que realmente é e traduzindo aquilo para a linguagem mais popular. Mais popular, mas... Porque eu gosto muito de humor, eu assisto muito stand-up no YouTube e tal. E tem um humor aparecendo aí para quebrar realmente tabus, né? Tem pessoas deficientes audiovisual fazendo humor. Sim. E levando aquela situação dele para todo mundo, dando uma mensagem também de fundo, né? Deficiente físico fazendo humor. E isso atinge, acho que muito mais do que um recadinho de alguém, olha, precisa fazer isso. Né? Eu acho que... para as pessoas entenderem, justamente tirar essa ideia da cabeça do drama, né, da dó. Exato. Porque quando eu saio com os meus amigos que vivem com HIV, é uma palhaçada, sabe? A gente também brinca, a gente também zoa, sabe? Um com o outro. Tipo, alguém do grupo começa a ser muito chato, começa a falar merda assim, falar, ai, gente, pega a cura, dá a cura pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Pra ele sair do nosso grupo. Dá a cura pra ele sair desse grupo. Então, a gente tem as nossas piadas internas, né? Sim. E eu acho que trazer isso pra frente das câmeras, tudo, o podcast é legal porque eu trago amigos que vivem com HIV, então a gente pode falar dessa forma. Porque é o que a gente vive, né? Não é um problema pra você. Não é um problema. Isso não é... Eu acho que a enfermagem, a área da saúde tem que entender que isso não é um problema pra vocês. Não. Né? Sim, a gente simplesmente... assim como uma pessoa que vive com diabetes, que tem que tomar a medicação dela ali todo dia pra viver... A gente tem um vírus aqui que eu tomo a minha medicação e ele fica quietinho aqui, paradinho na dele. E não me enche o saco. Não me enche o saco, não enche o saco dele. E deixa ele aí, porque senão eu não vou participar do grupo senão que é tão legal. Do grupo que é tão legal, exatamente. Ai, que joia. Qual que é a tua opinião com relação ao SUS no que diz respeito ao tratamento hoje desses tipos de pessoas? Olha, o Brasil, ele
é e sempre foi, né, referência em tratamento de HIV e AIDS no mundo, né? A Certo. gente não só oferece tratamento gratuito para todo o Brasil, como a gente ainda ajuda outros países, o SUS distribuindo tratamento. Então, a gente sempre foi Referência. essa grande referência, né? Graças à luta de muitos ativistas que brigaram muito para a gente ter esse direito, para, né, ter o tratamento. É, Então, assim, eu acho muito bom tudo que é oferecido pela gente. Hoje, dentro do sistema de saúde ali do SAI, que é o serviço especializado que eu passo, eu tenho, se eu quiser, psicólogo, eu tenho Uhum. nutricionista, eu tenho dentista, eu tenho o meu infectologista. Se eu precisar de encaminhamento para qualquer coisa que seja, meu infectologista, eu tô com uma dor aqui, tudo bem, já passo o encaminhamento, eu já vou para outro serviço, tomo todas as minhas vacinas. A gente também, a vacina é coisa maravilhosa que o Brasil oferece. A gente que vive com HIV, a gente, além de tomar todas as vacinas, a gente tem que tomar reforço de outras vacinas. Sim. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, tuberculose. é, Enfim, tem várias vacinas que a gente toma reforço, que a gente se enquadra para tomar também, que outras pessoas, às vezes, em outras idades não tomam, como o do HPV, Uhum. né? Quem vive com HIV pode tomar, hepatite A. E os infectologistas já indicam tudo isso pra gente. A gente faz tudo isso lá, de graça, na hora, de uma Então, forma hoje, rápida. dizer assim que uma pessoa tem um problema por ter HIV é De porque forma. ela quer. Porque tratamento, apoio tem em todos os lugares. É lógico que o Brasil é muito grande, né? Sem Eu vivo dúvidas. A gente está aqui. falando de São Paulo Vivo e na tal. Grande São Paulo, então aqui, claro, não vai faltar medicação, tudo funciona. Existem lugares que é muito diferente, que não, às vezes na cidade toda tem um serviço de Sim. saúde, enfim, falta de medicação, Uhum. enfim, a gente tem esses problemas. Tem também as pessoas que estão em vulnerabilidade social e que também isso dificulta. Uma pessoa que vive em situação de rua, pega a medicação, não tem onde guardar, dorme, acorda, tudo dela foi jogado no lixo, a Uhum. medicação. E aí, para ela voltar no serviço de saúde, pedir, e aí vai encontrar alguém que ainda vai olhar de cara feia para ela e falar: você perdeu de novo De sua novo, medicação. A pessoa abandona o o tratamento, julgamento em entendeu? primeiro lugar. Né? E a gente não pensa nesses mínimos detalhes, né? Uhum. De que cada pessoa é um universo e tudo pode acontecer diferente Ela com tem as ela. suas necessidades e você tem que Tem gente atendê-las, que não né? pode ter o medicamento em casa, porque tem que esconder da família. Como que Ah, já é mais difícil para essa pessoa tomar do que para mim, que posso ter meu medicamento em qualquer lugar? aham. Então é muito difícil, né? Mas eu acho que tendo bastante ação de palestras, conversas, quem aí, né, que pode estar ouvindo esse podcast, que é gestor de alguma coisa de saúde, como eu posso ajudar todo mundo? Traz uma pessoa que vive com HIV para palestrar, Sim. para dar um treinamento para todo mundo dentro da sua empresa, o que quer que seja. Nossa, Isso já. seria brilhante, principalmente para minha área, a área da área da emergência. Como eu falei para você, eu não sei lidar com Uhum, pacientes assim, porque a minha área, né, a gente até atende pessoas, às vezes você está atendendo, ele fala, olha, eu sou soro positivo, olha, eu tenho hepatite, olha, estou fazendo tratamento para uhum, isso, aquilo, mas a maioria não fala, né? sim. Mas e aí, como que eu vou lidar? Como que eu vou falar? Né? Quais são os termos que eu posso utilizar? É, como que eu vou direcionar isso, né? Como seria você sabendo de tudo, passando do jeito que você passou por tudo isso, como você daria a notícia para alguém que acabou de abrir o exame dele? Bom, se eu tivesse entregando esse Isso, diagnóstico, essa é uma dica que a gente vai dar para a equipe de enfermagem, como lidar com eu isso. acho que eu começaria antes de entregar, porque quando você abre já o diagnóstico, isso já desestabiliza a pessoa, né? Ali, às vezes, você fica tão desestabilizado que você já não ouve mais nada, né? Quando a gente recebe uma notícia de qualquer coisa que é muito forte, assim, que vai, querendo ou não, mudar a nossa rotina. Então, eu acho que eu já começaria perguntando: você sabe o que é HIV?
Por que você veio fazer o teste? Ah, vim fazer. Legal. Você sabe o que é HIV? E já dá uma explicação. Sabe como funciona o tratamento? É assim, assim, assado. Ali você já passou uma base. Uhum. Olha, HIV é um vírus, hoje a gente tem tratamento. Acho que é a primeira coisa que tem que falar, O né? tratamento, com o tratamento, se você seguindo o tratamento direitinho, né, uma pessoa que vive, você fala indiretamente, uma pessoa que vive com HIV seguindo o tratamento direito, ela vai viver sua vida normal, não vai ter expectativa de vida reduzida por conta disso. O tratamento é gratuito, você já deu uma intro. Vamos agora ao seu diagnóstico, ó. Deu positivo. Ali ela já tá, tudo bem, ainda vai ser um choque, mesmo com a Claro. informação que você deu, mas aquilo já tá ali. O... Ela já sabe que ela não vai morrer. Lógico, ela vai ter outras questões que Como vão fazer você ela ficar citou que mal. tem tratamento, talvez antes de você finalizar, onde que eu vou fazer o tratamento, né? Já pensou de uma outra coisa. E ali você já, dependendo do estado da pessoa, você vai, né, tem que dar o momento pra ela, tudo, mas é tranquilizar, é mostrar que tá tudo bem. Porque as pessoas, eu vejo que quando eu falo que, tem HIV, tá tudo bem, tem gente que vem e fala, ele tá romantizando o HIV, ele tá romantizando para as pessoas acharem que tá tudo bem, né, ser legal. Não, de forma alguma. Não tenham HIV. Não, não tenham HIV, gente. De verdade. Não é legal. É isso. Se eu pudesse escolher, eu não viveria com HIV. Por que eu vou querer tomar a medicação minha vida inteira? Sim. Sabe? Não quero. Mas aconteceu e tá tudo bem. E você vai viver bem com HIV. Então, eu não acho errado dizer que uma pessoa que vive com HIV hoje pode viver bem com HIV. Isso não incentiva outras pessoas a terem HIV ou achar que... Que não precisam se então você está cuidar, falando né? que não é perigoso. Não, é isso, é uma escolha. Uhum. Tipo, é perigoso no sentido de... Você vai ter um vírus que você vai ter que tomar uma medicação pro resto da sua vida. Mas eu não vou mentir e dizer pra pessoa, olha, vai ser horrível a sua vida, você não vai poder beber, você não vai poder sair, você não vai poder... Não, tudo isso daí não. Você vai viver normal, você não vai interromper sua vida em nada. Ser portador do vírus, né? Portador do vírus, você falou que não se fala. Viver com HIV? Viver com HIV, né? Aprendendo, legal. Viver com HIV mudou a tua vida profissional? Você acha que você estaria fazendo outra coisa hoje? Nossa, eu acho que sim. Eu acho que mudou muito, porque... Assim, eu sempre fui envolvido com arte, né? Eu acho que antes do HIV eu já sabia que eu queria seguir um pouco nesse lugar, mas eu acho que me deu um propósito. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Isso desde pequeno, quando falavam, o que você quer fazer da vida? Eu falava, eu quero falar com muita gente. Uhum. Eu não sabia dizer uma profissão, mas eu sabia que eu queria falar com muita gente, mas eu não sabia nem o que eu queria falar. E o diagnóstico foi a pauta pra mim. Acho que direcionou. direcionou, tipo, tá, então é isso. Você trabalha com comunicação, mas te direcionou para um determinado Me direcionou, assunto. sim. Eu entendi que tinha uma causa ali, que eu tinha um lugar, né, de fala e que eu poderia usar a comunicação a favor disso, né? Eu acho que eu, quanto produtor audiovisual, hoje eu encaro uma responsabilidade de pagar uma dívida que... Eu falo que é de pagar uma dívida que não fui eu que fiz, porque a mídia, num geral, nos anos 80 pra frente, demonizou o HIV, Demonizou. né? E nessa época vendia. A morte vendia, Exato. o sensacionalismo vendia, falar que era uma peste gay vendia, tudo isso vendia. Então, enquanto era assim, era legal falar. Era legal pôr o Cazuza na capa da Veja e falar Exato. Cazuza agoniza em praça pública. Fotos do Fred Mercury, Entendeu? do Cazuza. Agora, a partir do momento que o tratamento chegou e que as pessoas começaram a viver bem, cadê? Cadê a gente na revista? Cadê a gente Cadê na na TV? capa da revista? Aí sumiu. Falando que não é problema. Entendeu? Né? Então, eu, como produtor audiovisual, venho, né, mudar esse cenário e produzir coisas que mostrem outra realidade. Então, hoje eu tô com podcast, tô trazendo jovens, pessoas que vivem com HIV e estão bem. Uhum. Amanhã eu quero estar fazendo filmes, séries, novelas, eu quero produzir
tudo que eu puder para mostrar para o mundo quem são as pessoas, como elas vivem. Sim. Porque enquanto isso tem gente hoje que tá em casa que ainda acha que a gente vive igual nos anos 80. Uhum. Que não sabe que a medicação é um comprimido, que não é mais coquetel. Não se fala coquetel. Coquetel a gente toma Coquetel a gente toma no boteco. no boteco, né? A gente vai tomar... Agora, dá pra dizer que um comprimido por dia é um coquetel? Não é um coquetel. Mas eu sou bem sincero contigo, é o que eu te falei. A minha experiência com pacientes foi lá em 90. Que era 13, 14 comprimidos por dia. E assim, foram pacientes que estavam internados e tal. E depois, na área da emergência, até atendi. Que quando, eu sou soropositivo. Tá, tudo bem, mas o teu problema aqui é a tua fratura na perna, não tem nada a ver. Isso é o que mais acontece, né? Eu percebi que toda vez que eu ia em um médico, teve uma época que eu ficava testando, né? Perguntava, eu falava, eu vivo com HIV. Aí, tipo, eles ignoravam. Porque nunca interfere. Não interfere. Seja o que for. Eu tô com gastrite, eu tô com não sei o que. Não interferia. Nunca era, tipo, eles sempre ignoravam. Eu falava, então é isso. Se não tem relevância, de fato, não tem por que eu ficar falando, né? Exato. Mas acho que o nosso objetivo aqui é conversar e passar para as pessoas, principalmente da enfermagem, né? Que as coisas mudaram e que hoje é tudo mudado. A gente tem que entender, né? Tem que quebrar esses paradigmas, tem que entender como falar, né? Ninguém é portador de nada. Pois é. Coquetel. Então, e também como lidar com os pacientes, né? Com as pessoas. Então, queria que você desse uma mensagem final aí pra gente. A gente está chegando no final da nossa conversa. Se tivesse mais tempo, a gente conversar bastante. Vou até deixar no ar aqui uma dica para ti, levar a gente da enfermagem lá pro teu podcast, Com botar certeza. 3, 4 pessoas que fazem o tratamento para explicar como que lida, né, com esse tipo de pessoa. Não vou nem dizer paciente, com esse tipo de pessoa que vive com HIV, né? E queria que você deixasse um recado aí para a enfermagem, para a equipe da saúde. Isso aí, olha. Bom, primeiramente, ano que vem, segunda temporada, traremos muitas pessoas da saúde. Ótimo, Então maravilha. acompanhem o ToSafe, tá? Porque a gente vai trazer infectologistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, todo mundo que a gente passa, né, pelas mãos para entender o ponto de vista deles também, trazer mais informação pros setores. E o que eu deixo de mensagem para vocês, assim, da equipe de enfermagem antes de qualquer coisa, as pessoas que vocês estão atendendo são pessoas. Antes de qualquer diagnóstico que elas tenham, elas são pessoas que vivem com alguma coisa. Então, elas precisam ser tratadas e entendidas como as pessoas. Elas não são o vírus. Outra coisa, a prevenção é individual. As pessoas que vivem com HIV, com hepatite, com hanseníase, com tuberculose, elas não precisam informar a vocês que a gente vive com alguma coisa. E a gente isso não é um dever moral ou qualquer coisa. Até porque a gente não apresenta risco à pessoa. Se informe sobre todos os protocolos, né? Porque dentro de um hospital você está sujeito a muita coisa, né, de um serviço de saúde, então, mas não julgue a pessoa que vive, porque a pessoa que vive com HIV, na maioria das vezes, pelo menos, né, a gente tem aí 95% das pessoas que vivem com HIV no Brasil hoje e estão em tratamento, estão indetectáveis. Uma pessoa indetectável, ela não transmite o vírus sexualmente. Então, é muito mais provável que uma pessoa contraia um vírus, né, de uma pessoa que não sabe que vive com HIV do que uma pessoa que sabe que vive com HIV. Sim. Então, ela não precisa realmente expor o diagnóstico dela. Então é isso, procurem se informar, se informem, pesquisem, tem muita coisa na internet, procurem ONGs e se alguém aparecer no seu caminho, uma pessoa que vive com HIV, estiver desestabilizada, acolha, sabe? Eu acho que é muito essa coisa de você entender que essa pessoa não traz risco a você.
Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se vê como uma bomba relógio. Uhum. E aí depois a gente vai aprendendo que a gente não é uma bomba. A gente não é uma bomba de vírus que vai infectar, não. Então, veja as pessoas assim, sabe? Eu me lembro muito quando a princesa Diana, lá no começo da epidemia da AIDS, deu a mão para uma pessoa que vivia com HIV. E isso foi um gesto revolucionário, porque ela já tinha consciência de que isso não transmitia. Então, olha como uma atitude simples mudou muita coisa. Uhum. E então é isso, é mostrar essa simpatia, né, pelas Não pessoas que julgar. vivem, não julgar de forma alguma como ela contraiu, isso não importa. Ai, mas nossa, tão novo, nunca diga isso. Ai, mas tão Tão novo. novo. Gente, não tem idade. O que você precisar de mim, eu tô aqui. O que você precisar de Eu mim. também tô. Ou tão velho, porque temos pessoas idosas também Sim. que contraem HIV. Tipo, isso acontece, pessoas idosas transam, sabe? Então, é isso, sem julgamento. Sem julgamento. Ninguém transa buscando HIV. A gente transa procurando prazer. E acontece, Sim. entendeu? É uma coisa que a gente está sujeito a acontecer. E se aconteceu, bola pra frente. Graças ao SUS e à ciência, temos tratamento, então vamos seguir assim. Legal. Nossa, muito legal. Victor. Mas eu prefiro te chamar de Vibe. Pode me chamar de Vibe. Vibe. Chamaria de Victor, mas, pô, o cara tão legal, simpático. Já fiquei amigo do cara, então é o Vibe, né? Te queria agradecer demais a tua presença aqui. Eu acho que esclareceu muito para a equipe de enfermagem, para a equipe da saúde, para fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, pessoas que lidam diariamente com pacientes que podem ter de tudo, né? Que não são portadores, mas podem viver com várias doenças que a gente não sabe, e ter noção aí de que existem pessoas como você que estão aí para acolher e para ajudar. Sim. Né? A gente vai deixar aí no link do vídeo o endereço do Instagram, do TikTok, do seu podcast, né? E vamos acompanhar, vamos conhecer mais assuntos aí relacionados ao HIV. Né? Obrigado, Vibe. Obrigado pelo espaço. Muito importante estar aqui falando sobre isso. É isso, obrigado pela iniciativa, né, de trazer, né, abrir esse canal pra gente falar. Isso é ativismo, né? Você queria saber o que é ativismo? Que legal! Isso é ativismo, é isso. Você tá dando voz pra gente, né? E que legal você trazer uma pessoa que vive com HIV, porque a nossa história ela é contada por tantas pessoas, né? Chama o infectologista, chama o enfermeiro. Pra contar, chama o enfermeiro, sabe? exato. Mas quem vive é a gente. Então, olha só, viver aprendendo. A gente sabe. Fui ativista hoje. Legal, obrigado, Vibe. Obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Acompanhe aí outros episódios do Inficast e um forte abraço a todos. Valeu. Valeu.